Vamos fazer aqui um exercício de futurologia, de adivinhar o futuro, ou um exercício de ficção. Pode ser que seja ficção, pode ser que seja futurologia. Talvez eu esteja dando uma dividente aqui. Mas a perspectiva que eu vejo para o Brasil em 2026 é a pior possível. Tá? É a pior possível. Porque está muito claro que a escalada da ditadura no Brasil ainda nem chegou na metade. Ainda vai aumentar muito. A nossa situação vai piorar muito até chegar no nível de Cuba ou Venezuela, coisa assim. E é o caminho praticamente, me parece, praticamente inevitável. Nós vamos chegar ao nível Venezuela, ao nível de Cuba. Talvez ainda em 2026, talvez ainda não na mesma miséria absoluta e completa em que vive a Venezuela ou Cuba, mas numa miséria muito próxima, num desemprego muito grande, numa tragédia muito maior. Mas o que eu vejo pela frente, com os poderes brasileiros tão dominados pela ditadura, tão bem aparelhados pela ditadura, não só o ditador Mor, né, que sofre de uma megalomania assim completamente explícita, óbvia, doentia, né? Ele não tem o menor controle mais, não há a menor possibilidade de controlar ele, não há atitude do governo Trump ou dos Estados Unidos ou da Europa que vá controlar a megalomania que manda no Brasil hoje em dia, porque eu tenho absoluta certeza que se em algum momento qualquer outro item falhar para ele, para o nosso grande ditador, eu nunca pensei que eu fosse conviver com um ditador brasileiro. Eu fico imaginando a megalomania do Getúlio Vargas, né? Que foi pavorosa, foi medonha, mas eu não convivi com ela. Né? Eu fico imaginando a do Hitler, do Mussolini, do Stalin, do Mao Tse-tung, eu fico imaginando tudo isso aí, mas eu não convivi. E agora eu estou convivendo com a megalomania clara, explícita, que manda no Brasil atualmente. E essa megalomania não tem limite, não tem controle. Depois de completamente instalada, com o executivo dominado, com o legislativo de joelhos, com toda a justiça comprometida, com as forças armadas completamente comprometidas, com a imprensa oficial completamente dominada, é praticamente impossível que nós tenhamos algum tipo de reversão, mesmo nas eleições de 2026. As eleições de 2026 certamente estarão marcadas por outra fraude, da mesma maneira que nós já vimos acontecer, nós teremos outro problema, tá? E também teremos, se isso não acontecer, se isso não for possível, haverão consequências ainda piores. Ou tentarão criar um novo candidato, alguém que atenda a esse sistema corrupto, a megalomania da ditadura brasileira, a tirania da ditadura brasileira, vão criar um outro factoide, vão criar outro testa de ferro, que é isso que o Lula é atualmente, ele é um testa de ferro de um sistema muito maior, que agrada a ele, mas ele não deixa de ser um testa de ferro, ou então eles vão acabar até acabando com os pilares da democracia no Brasil. Não tenha dúvida, ou as eleições atendem aos interesses deles, ou o candidato que vai ficar no Lula atende ao interesse do tirano, do ditador, ou acaba-se com legislativo imediatamente, fecha-se o Congresso Nacional e alguém, provavelmente o grande ditador, assume a governança no Brasil. Se não conseguirem reeleger o Lula, não conseguirem reeleger alguém do interesse deles, alguém que atenda a esse sistema que está montado no Brasil, você pode ter absoluta certeza de que eles vão dizer que o Congresso Nacional não tem utilidade nenhuma, não presta para nada, inclusive atrapalha, e o resto vai ficar montado do jeito que está aí. Porque a única casa, a casa mais democrática que existe e que incomoda eles, é o legislativo, que apesar de ser inoperante, apesar de estar muito aquém do que nós desejávamos, ainda é uma casa que se contrapõe, muito pouquinho, mas se contrapõe à ditadura. Né? Mas não tenho dúvida. Então, se fracassar
as eleições da maneira que eles querem, que eles não consigam reeleger o Lula ou colocaram alguém similar, eles vão acabar com o que nós temos. Eles, através das Forças Armadas, com o apoio das Forças Armadas, eles vão derrubar, fechar o Congresso Nacional, exercício de futurologia, tá, gente? Ficção, mas que tem grande possibilidade de acontecer. Porque depois que um megalômano assume o poder, ninguém tira ele de lá. Porque ele tem exatamente aqueles pilares que ele precisa para sustentar. Ele tem o legislativo de joelho, que não serve de nada. O executivo na mão dele, que está todo encalacrado na mão do grande ditador. As Forças Armadas na mão deles e a imprensa na mão deles, a imprensa oficial na mão deles. Com esse tripézinho e o legislativo lá ali no fundo, né, Forças Armadas, imprensa e executivo, o grande ditador vai se perpetuar no poder da mesma maneira que aconteceu na Coreia do Norte, na China, na Rússia, depois em Cuba, na Venezuela, na Nicarágua. Essa é a grande realidade. Eu não consigo, infelizmente, enxergar uma outra porta. Eu não consigo enxergar uma outra saída. E estou prevendo um futuro ainda pior para a nossa fragilíssima democracia. Uma democracia que apenas abriu as portas para uma terrível ditadura comunista. Até a próxima, se tiver.